Muito boa noite, pessoal. Bem-vindas, bem-vindos. Que bom que vocês tiraram um tempo para dedicar ao Senhor nessa sexta-feira à noite, 14 de maio de 2021. Já estamos na metade do mês de maio. Está passando muito rápido esse ano mais uma vez, pessoal. Mas que bom que em meio à correria desse tempo, nós conseguimos tirar uma horinha do nosso dia, nos aquietar, nos concentrar, chegar na presença do nosso Deus, meditando, orando, louvando e assim dedicar a Ele esse tempo da nossa vida. Que bom que vocês estão conosco. Eu quero saudá-los com as palavras das senhas diárias do Antigo Testamento do dia de hoje, que se encontram lá no Salmo 103, o verso 19, onde diz assim: O Senhor Deus colocou o seu trono bem firme no céu. Ele é rei e domina tudo. O Senhor Deus colocou o seu trono bem firme no céu. Ele é rei e domina tudo. Nessa noite eu quero convidar vocês a falar, a meditar sobre o tema domínio. Normalmente quando pensamos nessa palavra nós associamos a algo que traz medo, que traz dor, que aprisiona, mas nós vamos conversar, meditar hoje, entender que o domínio que Deus exerce na nossa vida, ele não é para nos suprimir, mas para nos libertar. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a força consoladora do Espírito Santo estejam com todos e todas vocês. Amém? Vamos louvar ao nosso Deus com alegria, cantamos e oramos ao nosso Senhor. Numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. É teu povo aqui presente, numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Convido a nos aquietarmos e em oração chegar diante do nosso Deus. Amado Deus e Pai, querido Senhor, nós te rendemos louvores por essa semana que passou, por tudo que Tu nos concedestes e permitiste até agora, e assim, com alegria, separamos esse momento do nosso dia para chegar na Tua presença, para pedir as Tuas bênçãos, a Tua direção, o Teu caminho, e assim como estamos, nos colocamos diante de Ti. Quando nós abrirmos a Tua Palavra, para nela meditarmos, que Tu possa abrir e tocar os nossos corações. Assim como nós lemos a Tua Palavra, que Tu leia a nossa vida e nos ajude a compreender
tanto a Tua palavra como a forma como nós devemos viver as nossas vidas aqui, nesse mundo, dando testemunho do Teu amor, do Teu cuidado e da Tua proteção. Abençoa o nosso momento de leitura e de meditação. É o que nós te pedimos, orando em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, antes de darmos seguimento à nossa meditação, eu quero lembrar vocês que vocês podem colocar os seus pedidos de oração, que ficarão nos comentários, pelos quais nós intercederemos, os motivos que vocês querem compartilhar de alegria, de tristeza, medos, enfim, tudo que está dentro do coração de vocês, que vocês se sentem à vontade para colocar aqui nos comentários, tornar público e dessa forma também poder contar com a oração de tantos irmãos e irmãs. Domínio. Como eu disse no início dessa nossa conversa, sempre que nós lembramos, ou normalmente quando nós pensamos nessa palavra de alguém ser dominado, de ser um reino que vem e domina, via de regra nós associamos a escravidão, a pessoas sendo tiradas das suas casas, muitas vezes famílias sendo separadas, líderes políticos e militares de um determinado povo sendo levados presos, os intelectuais sendo colocados em lugares diferentes. Normalmente a palavra domínio, ela traz consigo um forte senso de separação, de divisão, de enfraquecimento do povo que é dominado, um povo que se sente preso, um povo que é subjugado. Hoje, porém, nós vamos conversar sobre o domínio de Deus na nossa vida. Se vocês prestarem atenção na imagem que eu usei para fazer o nosso convite, ela apresenta uma lamparina antiga de óleo, daquelas que não sei se vocês têm ainda na casa de vocês, mas essa imagem que vocês veem agora, ela de certa forma representava um certo tipo de domínio. Hoje, se nós acordamos no escuro e nós precisamos de luz, a gente vai lá na chave, no interruptor de luz, liga, toda a sala em que nós estamos, o quarto é iluminado, e assim, com apenas um toque, nós temos uma grande quantidade de luz disponível, e todas as pessoas que estão naquela sala, naquela casa, elas conseguem enxergar o que está ali dentro. Na época dessas lamparinas era diferente, não havia muitas nas casas, e somente a pessoa que tinha acesso à lamparina e a uma forma de fogo para acender ela é que tinha a capacidade de dominar a luz. Como eu já disse, a palavra domínio muitas vezes ela remete à escravidão, à prisão, a ter a sua liberdade cerceada, tirada. Isso, via de regra, acontece nos reinos mundanos. Se uma nação se levanta contra outra e a domina, ela vai buscar as suas riquezas, as suas fontes de renda, tudo aquilo que existe de tesouro. Normalmente esses são os primeiros lugares visados quando um reino domina o outro. Acaba com a força política daquele país, daquele povo, destrói tudo que há de militar para que não possa haver uma rebelião contra, e vai em busca das riquezas, em busca de interesses mundanos, em busca de tesouros que fazem muito sentido aqui para nós, que fazem sentido, aliás, para esse mundo. Mas quando nós falamos do domínio de Deus, nós estamos falando de um domínio um pouco diferente. Eu quero ler com vocês mais uma vez, a palavra do Salmo 103, o verso 19, lá diz assim: O Senhor Deus colocou o seu trono bem firme no céu, Ele é o Rei e domina sobre tudo. Para a gente entender um pouco melhor o que significa esse domínio que Deus traz sobre toda a terra, sobre todos nós temos que ler pelo menos o Salmo 103. Fica de tarefa de casa para vocês fazerem ainda agora de noite. Se preferirem amanhã cedo, quando acordarem, acorda, faz um café, prepara um chimarrão ou toma a sua água, dependendo de qual é o seu costume,
e faça a leitura desse salmo. É um salmo curto, mas um salmo muito importante. E ele fala do domínio de Deus sobre a tua e sobre a minha vida. Só que o domínio de Deus, ele é diferente desse domínio que nós já falamos que nós estamos acostumados. Quando um povo é dominado por Deus, ele não é preso, ele não tem os seus valores verdadeiros roubados, ele não é colocado à parte da sua família, ele não é esfacelado, mas pelo contrário, quando um povo é dominado com Deus, coisas boas acontecem. Percebam, o mundo está acostumado a banalizar palavras boas e situações boas. Muitas vezes termos que são bons o mundo banaliza, não dá bola, não dá valor. Mas quando Deus entra na nossa história, mesmo uma palavra que pode ser comumente usada para o mal, ela é transformada em algo bom. Por isso, toda vez que você pensar ou ouvir essa palavra, puxa, Deus quer dominar a minha vida, ou Deus domina a minha vida, não se entristeça, porque não existe ali uma tentativa de aprisionamento, mas sim uma possibilidade de liberdade, como nós jamais poderemos experimentar em qualquer outro lugar que seja da terra, da nossa existência na humanidade. E para que a gente entenda então esse versículo 19, que diz que Deus tem um reino e ele domina sobre tudo, eu quero convidar para a gente dar umas breves pinçadas em alguns versos que antecedem ele. E o salmista começa dizendo assim, no primeiro verso do Salmo 103, ele diz: bendiga minha alma o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. E aqui o salmista começa a dizer quais são esses benefícios, quais são as áreas da sua vida que Deus dominou e mudou a sua relação de ser dele com o mundo, do salmista com o mundo, da pessoa com o mundo e da pessoa com o próprio Deus. E ele diz: o domínio de Deus, ele perdoa todas as nossas iniquidades, ele cura as nossas enfermidades, ele redime da cova a nossa vida. Veja, Deus é capaz de salvar mesmo pessoas que estejam muito mal. Ele nos enche a nossa vida de bens. O domínio de Deus faz justiça e julga todos os oprimidos. Ou seja, o domínio de Deus ele vem para libertar as pessoas que estão afastadas, perdidas, distanciadas do convívio familiar, do convívio comunitário e do convívio com o próprio Deus. O domínio de Deus apresenta um Senhor que é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade, que não repreende para sempre e nem conserva sua ira de forma indeterminada. O domínio de Deus, conforme o versículo 10, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. E aqui é o ponto chave para nós entendermos a diferença do domínio do mundo sobre as nossas vidas e o domínio de Deus sobre as nossas vidas. Quando o mundo vem para nos dominar, ele vem para nos cercear a liberdade, a inteligência, as capacidades. Quando o mundo vem nos dominar, ele está interessado em nos tirar tudo aquilo que nós temos de bom e de melhor. Mas quando Deus vem para dominar a nossa vida, pelo contrário, exatamente o contrário, ao invés de se preocupar com o que nós temos de bom e querer tirar, Deus vai olhar para os nossos pecados, para as nossas falhas, e apesar de todos os nossos erros e iniquidades, Deus vai dizer assim: eu não vou te aprisionar por causa disso, mas apesar de tudo isso que tu tem, eu vou te trazer liberdade. Eu leio o versículo 10 mais uma vez. O Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Queridos, queridas, vejam que
impactante isso na nossa vida. Enquanto o domínio do mundo fica de olho naquilo que nós temos de bom para nos tirar, o domínio de Deus sequer perde tempo olhando para as nossas coisas ruins para nos acusar. Mas Ele olha assim para a nossa falha, para o nosso pecado, para os tombos que nós caímos, mas para nos ajudar a levantar, a ter uma vida digna diante dEle, uma vida de testemunho perante o mundo. O Salmo 103 é uma grande declaração das inúmeras e incontáveis misericórdias de Deus para a nossa vida. Ele apresenta nos seus versículos diversas e importantíssimas frases que afirmam, que confessam o quanto Deus se importa com cada um e cada uma de nós. E sabe qual o versículo que pode ser considerado a cereja do bolo? O verso 19. O verso 19 é aquele que diz que Deus estabelece o seu trono no céu e o seu reino domina sobre tudo. E o seu domínio é um domínio que liberta, que refrigera, que anima e que encoraja. Que nós possamos, diante de um mundo que tenta nos dominar, nos tirar o que nós temos de bom, roubar as nossas virtudes, olhar para esse salmo, olhar para a face do nosso Deus e dizer: Senhor, venha, reina sobre as nossas vidas e que o teu domínio seja a nossa esperança de libertação. Amém. Convido a cantarmos mais um hino. Enquanto isso, vamos nos preparando para o nosso momento de oração. Cantemos, louvemos ao nosso Deus. Alguns rápidos avisos.
No final de semana passado, nós tivemos o retorno aos cultos presenciais aqui na comunidade Bom Pastor. Infelizmente, pelo aumento dos casos e principalmente pela lotação das UTIs para Covid, aqui em Curitiba, nós optamos por cancelar o culto nesse domingo. Então, nesse domingo, 16 de maio, não teremos o culto presencial. Como nós já vínhamos falando, comunicando a vocês, nós vamos semana a semana, passo a passo, vendo quais são as datas possíveis e, infelizmente, durante um tempo nós teremos que viver nessa logística. Espera até próximo da data para marcar o culto e se os números não forem favoráveis, a gente desmarca para a segurança e pelo cuidado com a vida de todos e todas nós. Mas amanhã, sábado, às 15 horas, temos o encontro do grupo de mulheres luteranas, mulheres evangélicas luteranas, aqui da Bom Pastor. Se você quiser participar, entre em contato com a Mara ou com a Uchi e elas vão repassar o link do Zoom. Encontro destinado somente às mulheres. Amanhã, sábado, 15 de maio, às 15 horas, com a participação e assessoria da pastora Vera Imich. O tema será Mães na Bíblia, mães que cuidam e mães que precisam ser cuidadas. Um tema muito bom para que todas as nossas mulheres possam se encontrar e ter uma horinha, uma hora e meia de conversa agradável e edificante. Esses os principais avisos que eu quero deixar para vocês. Domingo à noite nós não teremos o nosso momento de live por causa de toda essa indefinição do que teríamos e do que não teríamos de programação aqui na Bom Pastor. Acabou que não conseguimos nos organizar para ter a nossa live no domingo à noite. Mas na quarta-feira que vem, seguimos firme, o convite vai para vocês, para que todas as pessoas possam participar. Quero convidá-los mais uma vez para silenciar, aquietar-se e assim em oração chegar diante do nosso Deus. Oremos. Bondoso Senhor e Deus, nós te damos graças porque quando tu domina a nossa vida, nós temos liberdade, o teu domínio não nos tira o que nós temos de bom, mas nos faz ser pessoas melhores. O teu domínio não vem para nos aprisionar, mas para nos mostrar novos caminhos que nos façam sair dos nossos passos errantes e perdidos. O teu domínio vem para nos oferecer a graça, a bênção, e tantas outras dádivas que o teu Filho Jesus nos permitiu ao morrer naquela cruz e ao ressuscitar por cada um e cada uma de nós. Por isso, nesse momento, nós queremos te pedir, Senhor, venha, domine sobre nossas vidas, para que os nossos olhos possam ser abertos e o nosso coração possa aprender cada vez mais acerca da tua palavra de amor, de cuidado, e assim dê um testemunho fiel de tudo isso que nós estamos experimentando e recebendo de ti. Senhor, nós também queremos trazer todos os motivos de oração que foram colocados nos comentários. Trazemos os motivos que pedem por recuperação de saúde, os motivos que falam de família, aniversários e tantas outras situações que foram trazidas nesses comentários nós elevamos a ti, juntamente com os motivos que agora em silêncio nós buscamos no fundo dos nossos corações e colocamos na tua presença. Tudo mais que nós queremos trazer em oração, nós fazemos unindo as nossas vozes e orando como teu Filho Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que assim seja. Tenham uma abençoada noite de descanso,
um abençoado final de semana, que seja revigorante para as suas energias, momento de estar com a família, aos que puderem, no trabalho, aos que necessitarem, mas um momento de nos lembrarmos que no final do ciclo de cada semana, Deus nos permite um momento de descansar o corpo, a alma e o espírito. Que assim também vocês possam descansar na certeza de que Deus domina sobre as nossas vidas e é um domínio para nos libertar. Que Deus cuide de cada um e cada uma de vocês. Fiquem na paz de Deus, cuidem-se e cuidem das pessoas que vocês amam. Amém. Fiquem ainda com um hino de bênção. Até mais. Eles que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daqueles que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daqueles que se encontram ao meu lado, cuida bem.